vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por este dia, pelo domingo, pela oportunidade que nós temos de começar o nosso dia estudando a Tua Palavra. E para isso nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, Pai. Nos ajuda a compreender o que lemos e a praticar o que a Tua Palavra tem para a gente hoje. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram o que nós estamos estudando? Ok, Judas. Vocês lembram também, aliás, antes de eu falar sobre o dever, vocês lembram que a nossa estrutura da escola dominical para 2025 tem essa proposta de divisão. Nós já passamos pelos prolegômenos, pela teologia da revelação. Nós estamos em Judas. Nós tivemos a primeira aula na semana passada com o Rodrigo, dos primeiros 4 versos. Só para vocês relembrarem, aula 1, aula 2, falamos sobre prolegômenos, teologia da revelação foram as aulas seguintes. E nós vamos hoje para a aula 26, que é a aula 2 na carta de Judas. Depois nós teremos Ruth. E vocês lembram qual é o exercício da semana passada? Imagino que sim, a memorização dos primeiros 4 versos. Isso é fácil lembrar. Difícil lembrar são os 4 versos, não é? Então vamos lá. Alguém lembra, pelo menos, o primeiro verso? Então vamos. Cristiano, temos microfone? Temos. Obrigado, Charles. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, aos que foram chamados, e ação... Tem alguém me dando cola. Tem. A sua consciência está falando com você. Aos que foram chamados são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Boa. O 2, alguém lembra? Charles. Mais fácil, né? Não sei, vamos lá. Que a paz de Deus, Que a que a misericórdia, misericórdia de Deus a paz e a paz e o amor e o amor estejam com todos vocês. lhes sejam multiplicados. Ok, era o mais fácil, hein? O 3. Mateus. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Muito bom. O 4. Foi um alarme falso. O 4. Alguém arrisca o 4? Mateus, vai lá. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É isso. Vocês sabem agora que a lição da semana que vem é memorizar do 1 ao 7. Tá? E nós vamos avançar hoje nos versos 5, 6 e 7. Mas antes disso, eu gostaria de rapidamente, a título de contextualizar para aqueles que não estiveram aqui na semana passada e os que estiveram apenas lembrar, que na primeira aula o Rodrigo trouxe um panorama geral sobre a carta de Judas, sobre a estrutura da epístola, algumas alusões que há em relação ao Antigo Testamento, a familiaridade de Judas com a tradição apócrifa judaica, o uso que ele faz disso na carta, mas o principal aqui para a gente é que ele tem um tema que ele vai tratar com bastante cuidado nessa carta. Que tema é esse? Qual é o tema da carta de Judas? Oi? Perigo dos falsos mestres, mas o que ele vai falar? Ele só fala sobre o perigo dos falsos mestres?
Isso ocupa grande parte da carta, na verdade. Do versículo 4 ao 16, ele vai alertar sobre o perigo dos falsos mestres e a severidade do juízo sobre eles. Mas sobre o que mais ele fala na carta? Firmar no verdadeiro amor em Jesus Cristo. Então ele fala também aos chamados, né? Ele fala também aos crentes. Ele não só traz a conotação negativa dos falsos mestres, mas a positiva esperada também dos crentes, daquele contexto imediato e também a nós. A carta de Judas é escrita a uma igreja específica? Não, pelo menos não é citada aqui, que igreja específica seria. Então ela é entendida como uma carta que provavelmente circulou em diversas igrejas próximas. Não se tem também informação em relação à geografia, né, em quais igrejas, se na Palestina, em Alexandria, mas certamente era um problema que precisava ser, os cristãos precisavam ser alertados, e ele faz essa denúncia severa em relação aos falsos mestres. Do verso 5, eu imagino que todos aqui já tenham lido a carta de Judas, né? São 25 versículos, não só uma, mas várias vezes ao longo da semana. E o Albert Mohler, ele traz uma expressão interessante, que quando ele vai falar sobre esses próximos versículos, é como se Judas estivesse falando para a gente assim, prepare-se para o impacto, sabe? Acho que nunca ninguém esteve num acidente aéreo, mas quando a gente vê na televisão, é isso que eles alertam, né? Prepare-se para o impacto em que você se prepara para a aeronave que está caindo. E o que Judas vai falar aqui, aqueles que já leram, ele não vai suavizar em nada, né? Judas vai ser bastante rigoroso no que ele apresenta, tanto em relação ao pecado dos falsos mestres, mas também em relação à consequência desse pecado, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a gente também tem um desafio de que nos nossos dias nós procuramos suavizar alguns textos, né? Alguns textos que a gente acha assim muito ofensivos para alguns ouvidos, muito ofensivos para algumas pessoas, e nós temos a tendência, que não é boa, de tentar suavizar esses textos. E às vezes a gente não tenta suavizá-los diretamente, mas a gente tenta meio que domesticar o texto. E aí a gente tenta impor ao texto um significado que ele não tem. E esse é um perigo que nós corremos, meus irmãos, o de tentar fazer com que as Escrituras falem de forma menos gráfica sobre assuntos que são importantes para a gente, e que os autores bíblicos, não apenas Judas, mas Paulo, em diversas oportunidades, vai ser bastante gráfico em relação a isso. Isso nos ajuda a lembrar de que nós estamos engajados em um combate. Não eram apenas esses irmãos que estavam sujeitos aos falsos mestres, não eram apenas esses irmãos que estavam sujeitos às dificuldades do seu tempo, mas nós também. E nós temos que ter essa atenção, e Judas vai tratar também sobre isso, né, de que nós estamos em um combate e nós precisamos estar bastante atentos em relação a isso. E eu vou ler os 3 versos de hoje, a começar do 5, que diz assim: embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Essa é a palavra do Senhor. E como nós já fomos orientados e como nós temos sido instruídos constantemente, nós estamos adotando o método indutivo. E existem 3 letrinhas que nos ajudam a passar pelo método indutivo quando a gente olha para o texto. Quais são essas 3 palavras? Observação, interpretação e aplicação. Então, nós vamos fazer exatamente isso com o texto. E nós estamos em qual fase agora? A primeira, observação. Então, não é para a gente trazer a interpretação nem a aplicação. A gente vai olhar para o texto e vamos fazer observações em relação a esse texto.
e eu abro para os irmãos levantarem a sua mão e trazerem o que vocês, no estudo de vocês, observaram em relação a esses 3 versos. Levanta a mão, por favor, para o microfone chegar até você. Um de cada vez. Levi e Nívia. Pode falar? Pode? Ele está trazendo exemplos do Antigo Testamento sobre pessoas que foram condenadas, né? Ou por não crerem, ou por disseminarem o pecado, né? Por cometerem pecado, imoralidade. creio. Ok. 3 lembranças, 3 exemplos. Levi? Era a mesma coisa. Obrigado, Nívia. Foi mal, Levi. Mateus e Ivo. Bora, Charles, você vai trabalhar hoje. Sobre os 3 exemplos, o que eu achei legal é que ele falou um exemplo sobre o povo, outro exemplo sobre outros tipos de seres e outro exemplo sobre uma região geográfica, né? Uma não, 3, né? Então parece que ele tentou generalizar que os exemplos abrangessem tudo quanto é tipo de coisa, cidade, anjo, todo mundo. Ótimo. Mateus? Não é a mesma coisa não, né? Não. Ok. Ele se remete a um evento do Antigo Testamento, que é a libertação do povo do Egito, mas ele diz que o agente é Jesus. Então, Jesus é um personagem citado aqui, né, no texto, ok? No Antigo Testamento. Aham. Pode, por favor. Ele usa ilustrações da própria Escritura para especificar a condenação, o juízo de Deus. E parece-me que também, usando o que o Mateus colocou da questão do Antigo Testamento, ele faz isso porque é um povo que está muito familiarizado com as tradições dos judeus. Ok. Vamos lá. Mais observações sobre o texto, Moisés. Fala aqui do versículo 7. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Está mostrando que um dos problemas que estava ocorrendo é a imoralidade sexual introduzida no culto, e que esse tipo de pessoa essas cidades foram postas como exemplo. Ou seja, não eram só para elas, mas para quem faz essas coisas. O que mais? Fátima. Me chama a atenção no texto o uso da expressão logo no verso 5. Cientes de tudo, uma vez por todas, que está muito ligado ao verso 3, né? A fé que de uma vez por todas foi dada, dando a entender que a revelação já estava encerrada. Ninguém falou sobre os anjos. Que incrível. Ah, tá bom. Ok. Alguma observação adicional sobre o texto? Tem mais coisa que a gente pode extrair daí. Diga. Fala aí, Ivan. Posso fazer uma pergunta já? Sobre observação. Pode. Mas aí vai na linha do comentário do Mateus. O exemplo dos anjos, ele faz uma referência específica ao Antigo Testamento, ou é um texto, ou é um exemplo que os judeus estavam bem familiarizados, mas não é a Escritura? A gente vai chegar lá, na interpretação. Obrigado. De nada. E aí, meus irmãos? Esse texto ele fala sobre advertências, não é? Essas advertências são tranquilas, só um sinal de alerta, ou elas são severas? Bastante severas, não é? Nós comentamos aqui sobre os pecados cometidos por esses 3 grandes grupos, vamos colocar assim. Vocês conseguem identificar a que se referem esses pecados? Ok? Incredulidade em relação a qual grupo? Tem que esperar o microfone. Incredulidade com relação ao povo que não creu depois de ter saído do Egito.
O outro pecado é abandonar o estado original. Ok. E o outro pecado é imoralidade. Uhum. Práticas contrárias à natureza. Ele só condena aqui o que é praticado com juízo severo em relação aos falsos mestres? Ou isso também traz alguma advertência ou alerta para os chamados que ele cita nos versos anteriores? Pode? Isso traz uma advertência e a gente consegue observar isso pelo começo do verso 5, né? Uhum. Todos esses pecados são uma advertência para o povo. Embora vocês já estejam cientes, quero lembrar-lhes, aí ele vai lembrar dos 3 pecados. Uhum. Ou seja, eles já foram expostos a uma verdade, né? Que é completa e definitiva. Mas o quê? Ele mostra que ele vai fazer referência à saída do povo do Egito, por exemplo. Ele mostra que aquele povo que saiu do Egito, mesmo conduzido por Deus, Deus depois destruiu eles porque negaram a fé. Uhum. Judas está demonstrando aqui também, e a gente consegue identificar isso nesses 3 versos, de 5 a 7, uma preocupação com os crentes daquelas igrejas. De novo, a gente não sabe quais igrejas são essas, mas existe uma preocupação de Judas em ser tão gráfico em apresentar essas verdades. E há novidade no que Judas vai apresentar aqui? Não. Quem já leu o restante da carta sabe que não, e quem lê esses 3 versos também sabe que não. O objetivo dele é ratificar algo sobre o qual eles já haviam sido instruídos. Já vimos que os juízos são severos, e a gente vai ver detalhes sobre eles daqui a pouco. Mas o que é? Mais alguma observação sobre o texto? Pode falar. Me chamou a atenção também de fazer pouco da graça, né? Transformar em libertinagem. Aqui está no 5. No 5 não, no 4. Uhum. Foi da aula passada. Introduzindo... Tá. Em libertinagem a graça do nosso Deus. Então, não valorizar e tratar de qualquer maneira, né? Não ser diligente. Ok. Também observei aqui que em cada um dos 3 versículos existe uma separação de 2 grupos, né? Então, no primeiro tem os que creram, os que não creram. No segundo tem os que guardaram o estado original e os que não guardaram. E no terceiro, aquelas cidades que praticavam coisas contrárias à natureza e, obviamente, cidades que não praticavam isso. Ok. Falar aqui dos anjos que guardaram o estado original. Os anjos que não guardaram o estado original, tem passagem na Bíblia que diz que eles subirei até o 3º céu e me colocarei acima do Senhor. Então, eles não ficaram contentes. Mas aí é interpretação. Nós já observamos a relação à atitude dos anjos. A gente vai explorá-la já já. Levi, tentando se redimir da primeira intervenção. O que eu achei interessante é que a desobediência e a incredulidade ela se aplica a toda a revelação de Deus, né? Então, no primeiro versículo, no 5, a atitude em relação à revelação direta, né, especial de Deus, em libertar o povo com a própria mão do Egito. E no último versículo é a própria revelação natural que aquelas cidades tinham, né? Elas não tinham revelação especial direta de Deus, mas a lei gravada no coração já foi motivo de elas serem destruídas por Deus, né? Por praticarem isso contra a própria natureza. E os anjos eu deixo para você. E eu vou deixar para perguntas e respostas, que é dia 19/10. Mas vamos lá, vamos passar agora... Perdão. Vamos embora, Charles. Me chamou a atenção também o juízo do grande dia. A gente vai falar um pouco mais sobre ele também na interpretação. Então, quando a gente passa agora para a interpretação, em relação às observações que nós fizemos do texto, algo interessante para a gente notar é que Judas usa 3 exemplos, aqui, nesses 3 versículos, exemplos que eram muito bem conhecidos daqueles que eram os destinatários primários da carta, né?
mas eles também são exemplo para nós hoje, afinal de contas, eles estão nas Escrituras. E o Levi começou a falar um pouco sobre isso agora. Por que esses 3 exemplos específicos foram utilizados aqui? De tantos outros, talvez, que a gente tenha nas Escrituras. Por que esses 3 exemplos? Esses 3 casos, eles são evidentes rebeliões contra a autoridade do Senhor, manifestadas em frentes diferentes, e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, mas para deixar claro que qualquer rebelião contra o Senhor, ela não fica impune. E Judas consegue, com muita concisão, em 3 versículos, apresentar essa rebelião e apresentar também a consequência dessa rebelião. Mas isso não é exclusividade de Judas. Você tem outros textos no Novo Testamento em que o autor consegue apresentar tanto a salvação quanto a destruição em um versículo. Eu cito para vocês, por exemplo, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Existem outros exemplos, a gente não vai aprofundar aqui, mas Judas vai fazer isso nesses 3 versos, e eu queria que antes da gente entrar em cada um dos versos especificamente, a gente tivesse isso em mente. A punição, a rebeldia contra o Senhor, a rebelião contra o Senhor, não fica impune. Isso é algo importante para a gente ter em mente, para que a gente não se perca em informações ou em registros que talvez a gente não tenha todas as informações para chegar a uma conclusão. Os anjos aqui, eu já adianto, para a decepção de alguns, que a gente não tem muitas informações que a gente possa ser conclusivo em relação ao que está apresentando aqui. Mas é claro que eles se rebelaram contra o Senhor e receberam a punição devida pela sua rebelião. Estejam cientes de tudo e, uma vez por todas. Como é que a gente pode interpretar isso aqui? Se é que a gente pode, né? Talvez a gente não possa. O Charles estava descansando ali, Fátima, ele está chegando. Fala aí. Ciente de tudo, ciente de toda a revelação necessária para a salvação e para a vida cristã. Ou seja, eles já haviam sido instruídos quanto às Escrituras, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, e aquilo que eles já haviam recebido é completo e definitivo. Então, Judas vai começar esse trecho, que é bastante gráfico, em que ele vai falar sobre a punição em relação aos falsos mestres, exortando os seus ouvintes. Lembrem-se que os ouvintes de Judas não são os falsos mestres. Os ouvintes de Judas são os crentes, os chamados. Então, ele vai exortar os crentes em relação a isso que eles já estavam cientes, e não era nada diferente do que as Escrituras. Era disso que eles estavam cientes e eles deveriam se lembrar disso. O Mateus também citou Jesus. O que Jesus está fazendo aqui com referência a um evento do Antigo Testamento? Será que ele estava perdido por lá? Judas errou aqui e não era Jesus? E aí? Mateus. Eu vi num comentário da Bíblia de Estudos NA que em alguns textos aparece Senhor e em outros Jesus. Mas sendo Jesus o Senhor, quando a gente olha para a doutrina mais ampla, para o ensino global das Escrituras, a gente sabe que Jesus é Deus. Então, esse é um dos textos que a gente pode usar, por exemplo, para afirmar a natureza divina de Cristo. Ele era o Senhor e Yahvé que estava lá atrás libertando o povo. Perfeito. Realmente existem textos, se você for olhar a Ara, por exemplo, a Ara traduz como Senhor. Na NAA já está como Jesus. E há muitos estudiosos que afirmam categoricamente que a tradução correta é Jesus, em relação ao grego. Então não há por que a gente ter dúvida razoável em relação a qualquer erro aqui em relação à tradução. E o aspecto mais importante é esse. O texto de Judas, ao citar Jesus, aponta para a divindade de Cristo, aquele que era desde o princípio. Se você lembrar de 1 Coríntios 10, 4,
Paulo também escreve o seguinte: beberam da mesma bebida espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, além de apontar para a divindade de Cristo, ela aponta, como textos de Êxodo, Número, Deuteronômio, que vai falar sobre o libertador de Israel como sendo o Senhor Cristo, como Cristo sendo, e não havendo dúvida razoável em relação a ele ser identificado como Jeová, como Deus libertador. É o reconhecimento também da atividade pré-encarnada de Jesus. Jesus é aquele que existe desde o princípio, então ele está atuante mesmo antes de, na plenitude dos tempos, ter encarnado. E como segue o versículo? Como segue o versículo, pessoal? Está ali, ó. Tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito. A gente falou aqui que quem é esse povo mesmo, na observação? O povo de Israel. Tá? Não há nenhuma dúvida em relação à citação ser em relação ao povo de Israel. E o que aconteceu com o povo de Israel? Saíram do Egito alegres, contentes, satisfeitos, não reclamaram em nenhum momento da caminhada, todos entraram na terra prometida? Não, né? O que aconteceu então? Alguém levanta a mão, pega o microfone, que não seja o Mateus Queiroz. Pode, ok. Saíram reclamando, se lamentando. No primeiro obstáculo, que foi o mar, já nos tirou para poder passarmos vergonha, foi isso que Deus queria fazer. Ingratos, não é predestinados, fugiu aqui a palavra que eu queria dizer, mas fugiu exatamente a palavra. Ingratos, murmuradores, mas a palavra é parecida com predestinado, mas ela... Obstinados, obrigado, Luciano. Obstinados, sem temor. Ok. Né? E aí eles atravessam o mar. Atravessam o mar e continuam reclamando. Recebem carne e reclamam da carne. Sim. E tem um outro episódio marcante. Quando eles chegam para entrar onde? Na terra. Na terra prometida. Os espias, né? E aí o que acontece? O episódio dos espias. Alguém que não seja da família Queiroz, para não haver dúvidas agora, para Fátima levantar a mão. Não, eu vou fazer um comentário, não é esse que você falou, não. Moisés, é sobre esse comentário aqui que a gente tem que fazer, mas fala aí. Fala, pode falar. O que eu ia fazer o comentário é de que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Em Noé a gente viu que só 8 foram salvos. Aquele ali, acho que tinha mais de 1 milhão ou 2 que saiu do Egito. Somente 2 entraram na terra prometida. Não quer dizer que só 2 foram salvos, porque Moisés foi salvo, Arão. Mas 2 entraram na terra prometida, ou seja, muitos são chamados, poucos escolhidos. A gente tem que ter cuidado com isso. E principalmente que ele está alertando aí, né? Que ali tinha gente introduzido, a carta, né? Então não são todos que são geralmente salvos. E vai querer que eu fale do que estava falando? Sim. É o que eu quero, na verdade. relembra que eu falo. Vamos lá. Foi... Tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que aconteceu às vésperas ali de entrar na terra prometida? Então, eles vieram os espias, eles trouxeram relatórios de que dizia que Deus não era Deus, que Deus não ia ser capaz, assim como tirou ele da terra do Egito. Eles viram tantos milagres, viram a manifestação do poder de Deus. Isso é uma prova de que, se tiver milagres na igreja, vai ter conversão. Eles viram coisas que nós nunca vimos, talvez não vamos ver. E mesmo assim, eles não acreditaram no poder de Deus. A verdade é isso, eles se acharam como gafanhotos, dizendo assim, Deus não é capaz de nos colocar lá, nós vamos ser esmagados, destruídos. E aí, Deus fez com que a palavra deles acontecesse, que eles morressem, e os filhos deles, que eles disseram que seriam esmagados, eles que entraram. Eles passam 40 anos no deserto, caem, toda aquela geração cai, e então eles ocupam a terra prometida. Vocês devem lembrar de alguns textos do Antigo e do Novo Testamento, texto de Números, por exemplo, texto de Hebreus 3, em que fala um pouquinho mais sobre esse evento, né? Porque a gente às vezes esquece e pensa assim, alguns reclamaram e aí por isso
Deus então se chateou com eles e eles simplesmente não puderam entrar na terra prometida. Só para fins de clareza, eu vou ler rapidamente o texto de Números 14, 11 e 12, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei com você povo maior e mais forte do que este. Então, o pecado de Israel era o pecado da incredulidade. Não crer que Deus poderia fazer o que Deus disse que ia fazer, e como eles já tinham visto Deus fazer coisas absolutamente incríveis. A incredulidade estava no coração daquele povo. E vocês acham que a gente está falando aqui do povo de Israel, um povo que recebeu a revelação, a quem foram confiados os oráculos de Deus, foram punidos pelo seu pecado. E qual é o alerta para a gente hoje, enquanto igreja? É que nós não estamos em uma posição que a gente pode se considerar garantido em relação a qualquer coisa, porque nós podemos ser levados para a incredulidade, como o povo de Israel também foi. Ninguém está acima do juízo de Deus, esse é um ponto. Se o próprio povo não estava acima, quanto mais eu e você. E aí depois tem uma palavrinha ali, ó. Depois, destruiu depois os que não creram. E a gente está falando exatamente sobre esse segundo momento, o povo que não entrou na terra prometida. Era um ato de julgamento em relação à apostasia do povo. Qual a causa raiz, então, para o julgamento do povo de Israel em relação ao versículo 5? Incredulidade. Eles não confiaram que Deus poderia fazer o que Deus disse que iria fazer. Eles não entraram na terra prometida. Verso 6. E esses anjos aí? Qual a relevância dos anjos nesse texto? É sabermos exatamente quem são esses anjos? Não. Até porque a gente não tem como saber. É saber exatamente onde eles estão, porque ali diz que eles estão guardados sob trevas e em algemas eternas. E aí a gente começa a tentar localizar onde será essa prisão. Qual é a relevância desse verso? Já que não é matar a curiosidade em relação aos anjos. Foi o que o Ivo falou e alguns outros irmãos citaram. Fátima. Rebelião também, porque eles abandonaram os ministérios que foram confiados por Deus. Ok. Então, a rebelião contra a autoridade de Deus. Aqui a gente já não está falando mais da incredulidade. Deus havia dado uma ordem, eles desobedeceram essa ordem. O que mais? Nível... Só um minutinho. De certa forma, isso também evidencia a incredulidade, né? Rebelião do coração contra a autoridade também evidencia a incredulidade deles nesse caso. Sim, sendo que aqui é uma desobediência direta a uma ordem dada pelo Senhor. Sim, Okay? eu enxergo dessa forma de que ele está colocando também, né, acrescentando à incredulidade essa desobediência direta. Judas, nesse caso. Judas, ok. Nívia? Não, só relembrando que o Ivo falou que nenhum ser fica de fora do juízo de Deus, sejam seres humanos, a criação e anjos, né, os seres celestiais. O que chama a atenção, mais uma vez, para a severidade do juízo de Deus. Não é? Ninguém está além ou aquém do alcance do juízo do Senhor, se não obedecer aquilo que as Escrituras trazem para a gente. Ele é o soberano do universo. Moisés? Eles também causaram divisão, né? E aí a queda. Ok. Há alguns comentários que citam a possibilidade de Judas estar se referindo à queda de Satanás e seus anjos. Outros que se referem a Gênesis 6, o episódio de anjos se relacionando com seres humanos. Mas, como eu falei no início, esse não é o ponto aqui. O ponto aqui não é saber quem são esses anjos, em que momento isso aconteceu, mas demonstrar de forma clara que o juízo do Senhor é sobre toda a criação. E que eu e você, os ouvintes originais de Judas, não estavam fora
desse alcance. Ali fala que eles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Eles tinham uma esfera de atuação. A eles foi confiada a autoridade para executar determinado papel. E o que eles fizeram com isso? Eles abandonaram, eles deixaram. Eles disseram, não, eu não quero. E se rebelaram contra a autoridade do Senhor. Eles trocaram a adoração a Deus, através da sua obediência, pela adoração própria, em satisfazer as suas vontades, os seus desejos. E é muito interessante que ao longo dos versos 5 a 16, em que Judas vai dar muitos outros exemplos em relação à atuação dos falsos mestres e o juízo sobre eles, o que Judas está dizendo é que esse mesmo juízo que estava sobre o povo de Israel, que estava sobre os anjos, que estará sobre a região de Sodoma e Gomorra e os gentios que ali estavam, estará também sobre os falsos mestres daquela época, de hoje, todos aqueles que não se dobrarem diante do Senhor. E esse paralelismo, né, porque não guardaram o seu estado original, e ele reforça, abandonaram o seu próprio lugar. Parece até que ele está sendo repetitivo aqui. É para estressar essa ideia de que eles se rebelaram contra a vontade de Deus. E o verbo que é traduzido aqui como abandonaram, na segunda parte ali desse paralelismo, é algo que não é uma saidinha. Eu vou ali e já volto. É algo definitivo. Eles deixaram, eles abriram mão, em definitivo, daquela posição que eles tinham. É como se fosse uma deserção no vocabulário militar. Tá? Você tem algo que te foi confiado e você simplesmente diz que não quer. E a gente tem que ter em mente, e talvez isso seja um pouco mais difícil para a gente hoje, mas na sociedade em que Judas vivia, era uma sociedade extremamente estratificada, em que cada um sabia a sua posição, cada um sabia o que lhe cabia, o que lhe competia. E eu vou ler um comentário que eu achei muito interessante sobre isso. Diz assim: considere que a sociedade em que Judas vivia era estratificada, então você corresponder à sua posição dentro da sociedade era algo bastante relevante. O que você vestia, a sua posição em uma mesa de banquete, nos teatros, a sua posição. Então, quando os leitores originais de Judas ouviam que os anjos não mantiveram seu estado original e abandonaram seu próprio lugar, eles imediatamente a associaram a uma transgressão, sem que você precisasse explicitar o seu pecado, ou seja, o que eles fizeram depois de deixar o seu lugar. E é isso que Judas faz aqui. Judas não vai dizer que eles deixaram esse lugar para fazer A, B ou C. Judas apenas diz que eles deixaram esse lugar que era destinado a eles para fazer algo que não era destinado a eles. Então, a sociedade que ouviu originalmente essa mensagem compreendeu, de forma muito imediata, a transgressão que foi cometida no exemplo dado por Judas em relação aos anjos. E a parte final do versículo: ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Ninguém? Cristiano? Nesse caso aqui, ele trata do tempo do juízo final, que todos os seres, todas as criaturas de Deus vai ter que comparecer diante do grande trono, diante do grande juiz, e vai passar pelo julgamento. E eles estão guardados nessas trevas, em prisões, para que naquele grande dia seja mostrado e revelado todo o poder do nosso Senhor, condenando aqueles que se rebelaram e se voltaram contra a sua autoridade. Mais alguém? A palavra guardado é utilizada 2 vezes nesse versículo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode falar. Então, aqui, 2 Pedro 2, aqui, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno. Ou seja, acho que eles já estão no inferno, esperando aí a outra galera que vai chegar, acho que é isso. Estamos em Judas. Prendeu os concorrentes de escuridão, reservando-os para o juízo. Sim, mas em Judas, o que o texto de Judas diz para a gente? Diz que eles estão guardados, sob trevas. Falei para vocês, é importante que a gente saiba exatamente onde eles estão
E o que está acontecendo com eles nesse exato momento? Fora o que o texto diz para a gente, que eles estão guardados sob trevas e sob algemas eternas, não. Fala, Moisés. Cadê o seu microfone, Moisés? Eu vejo como um simbolismo, não é que ele está algemado, o anjo está algemado. Mas ele diz que ele está. Mas que algemado no sentido de que o juiz é certo, como fala lá no início da quarta, eles já estão separados para a condenação, não há salvação mais para eles. Sim. Então o juízo deles é certo, aí ele fala, Perfeito. para o juízo do grande dia. Então essas algemas, porque a gente entende algema, né? Então eles é como se estivesse algemado, já está certo, vai no juízo do grande dia se condenar. Eles estão sob custódia, digamos assim, aguardando o dia do julgamento final. Mas eu comentei com vocês sobre a palavra, a expressão guardar. Vocês observaram que ela é utilizada 2 vezes no verso? A primeira para dizer que eles não guardaram o seu estado original, e a segunda para dizer que eles estão guardados. Não é? Isso é uma prática comum de estilística do texto, como você escreve o texto utilizando a mesma palavra para se referir tanto ao pecado quanto à consequência desse pecado. Tá? E Judas aplica isso aqui no texto, fazendo esse jogo com a palavra guardar. Ele deixa mais claro para a gente a ideia de equivalência. Ou seja, o juízo que eles receberam, a punição que eles receberam, não é maior nem menor do que eles deveriam receber. É exatamente a punição que eles deveriam receber pela transgressão que eles cometeram. E se o juízo nos parece severo, é porque o que eles fizeram era bastante severo também. Tá? E a gente não vai estudar o verso 21 hoje, mas essa palavra também é utilizada lá no versículo 21, na nossa versão traduzida por mantenham-se, mas que também pode ser traduzida por guardar. Tá? Então, enquanto os anjos estão guardados para o julgamento, nós, os santos, estamos guardados, como diz nos versos anteriores, em quem? Em Jesus Cristo. Nós também estamos guardados, mas não para o juízo. Nós estamos guardados pelo Senhor para entrarmos no descanso eterno. Moisés. Falar sobre a fidelidade de Deus. Eles não guardaram, mas Deus guarda. Deus é fiel, também na punição. Não só no amor que Ele nos guarda, mas na punição Ele é fiel. Então, eles não guardaram, mas Deus guarda. Então, eles estão guardados para a punição. Sim. Para o juízo do grande dia. O juízo do grande dia, o que seria? O dia do Senhor, o dia do retorno do Senhor, em que todos se apresentarão diante dele. E o verso 7. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. Se o primeiro grupo era um exemplo em relação à incredulidade, um segundo grupo em relação à rebelião à autoridade de Deus, e a gente viu lá na observação, que esse terceiro grupo faz referência à imoralidade. Tá? E aí, o que vocês têm a interpretar em relação a esse texto que nós lemos? O que nós podemos extrair daqui de interpretação? O Levi falou algo interessante no começo, que essas cidades estavam em uma localização bastante fértil, em que eles podiam claramente observar nas coisas criadas a bondade do Senhor. E eles não fizeram isso. Se vocês leem o texto de Gênesis, vocês vão ver que Ló se muda para lá não é sem motivo. Não é? Você vai ver que era uma região, de fato, bastante rica e próspera. E o que torna a resistência dos habitantes de Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas ainda mais indesculpável. E aí a gente pega aqui emprestada a expressão que é utilizada por Paulo. O que mais vocês podem falar? Eu queria só chamar a atenção, é mais uma pergunta, tá? Uhum. Porque a gente vem assim interpretando o texto, e quando a gente chega no verso 7, ele começa com igualmente. Aquela palavra igualmente ali, ela me faz olhar para os versos anteriores novamente, para ver qual é a relação de igualdade que o verso 7 teria com os versos anteriores, né? Uhum. E com o restante do texto de Judas aí antecedente. E aí percebe que me fez perceber agora com essa palavra que
tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro grupo, eles tinham algo que eles tinham que observar, algo que estava claro para eles, e eles deixam de fazer isso. Tanto o caso do povo, estava claro pelos sinais e maravilhas que eles experimentaram, pelos anjos que tinham acesso à glória de Deus ali, e também Sodoma e Gomorra, pelo que foi dito já pelas leis da natureza, que eles era clara e eles deixaram de observar. E aí me parece que faz aquela relação com os primeiros 4 versos, né? Que ele fala para o povo da igreja, fala, pô, tá claro para vocês que eles estão fazendo isso, vocês não tomam atitude. Então, esse igualmente me deu uma visão, assim, eu não sei se está certo dessa questão. Sim, o texto ele não está fora do seu contexto, né? Nós estamos analisando o 5, o 6 e o 7, mas tem o que já veio antes, e o que já estudamos, e o que vem depois, certamente. Moisés. Vou falar induzido pelo professor, tá? Eu não tinha visto isso. Eu ia do igualmente, mas quando ele começou a falar no igualmente, eu estava vendo um outro igualmente, porque tem o também. Igualmente, que também se entregaram. Então, como se tinha falado, não sei ali, que pode ter sido aquele deixar o estado original e ter relações com mulheres, a gente não sabe. Mas como tem o igualmente, que não é o 5, é o 6, está falando. E aí, que também... Aí o que foi que eles fizeram também? Se entregaram à imoralidade e adotaram prática contrária à natureza. Então, eu acho que tem muito a ver o 7 com 6. É uma interpretação possível, tá? Embora o que nós temos de forma muito clara. No verso 6, ele aponta para uma rebelião em relação a não guardar o lugar que estava destinado a eles, aos anjos, e por isso se rebelaram contra a autoridade do Senhor. Mas sim, alguns estudiosos vão apontar para essa possível correlação, tá? O que mais a gente sabe sobre Sodoma e Gomorra, olhando para esse texto? Com relação a relações que tinha de homem com homem, mulher com mulher, que estava tendo nesse contexto de Sodoma e Gomorra. Práticas contrárias à natureza, né? Isso. E ele também fala sobre imoralidade. Ou seja, não necessariamente apenas a severidade do que era praticado em Sodoma e Gomorra não deve ficar restrita na nossa mente à questão da relação de homem com homem ou mulher com mulher. Mas qualquer relação que estivesse fora do padrão do Senhor esperado para um homem e para uma mulher. Tá? O que mais? Sodoma e Gomorra, somente essa questão dos pecados sexuais é o que vem à cabeça de vocês? Sim, mas a nossa atenção deve ficar apenas em relação à questão da imoralidade sexual. Porque a gente pode apontar e dizer o seguinte, então tudo bem, eu não tenho atração por pessoas do mesmo sexo, então eu estou livre dessa advertência em relação à cidade de Sodoma, Gomorra e circunvizinhanças. Talvez tivesse roubo, assassinato, sim, não mas honrar o pai e a mãe, mas o que etc. a gente sabe que acontecia em Sodoma e Gomorra? A gente sabe de outras coisas que aconteciam em Sodoma e Gomorra, como eles sabiam. Vocês lembram do episódio dos anjos na casa? Na casa de quem? Ok, então lembram. O que aconteceu ali? Nada. Tá? O silêncio diz que não aconteceu nada. Os homens daquela cidade tentaram invadir a casa de Ló, cercaram a casa de Ló, que eles citavam como sendo homens, né? Os homens que estão aí hospedados com vocês. E vocês lembram, o pastor Maurício já falou isso aqui em inúmeras oportunidades, que naquele período a questão da hospitalidade era algo muito sério. Todo que estivesse debaixo do seu teto era sua responsabilidade zelar pela segurança deles. Então, o povo de Sodoma e Gomorra tinha total desprezo pelos estrangeiros.
porque eles queriam invadir aquilo ali, a casa de Ló. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, nomeia os pecados de Sodoma e Gomorra como impiedade, insolência, orgulho, ódio aos estrangeiros. Se a gente for ao texto de Ezequiel, só para fins de contexto, diz assim, Ezequiel 16, 4, 9 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade. Isso aponta pela região próspera que nós falamos já antes, mas nunca ampararam os pobres, os necessitados, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu os removi daquele lugar. Em suma, o que os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam era dar vazão às suas vontades e aos seus prazeres, independente de qual fosse a ordem de Deus para eles. E Judas vai enfatizar isso aqui na questão da imoralidade sexual e das práticas contrárias à natureza. E como o nosso tempo está acabando, eu queria só passar aqui para a parte final do verso. Foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. E aí? Mariane? Eu não sei se eu estou lendo da forma correta, mas o que me parece que ele cita isso, foram postos como exemplo do castigo de um fogo eterno, é que ele não está só falando de Sodoma e Gomorra. Ele está equivalendo à incredulidade do povo, à rebelião dos anjos e também Sodoma e Gomorra. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Como se eles estivessem equivalendo esses três exemplos como exemplos de um castigo do fogo eterno. Ok, mas observe que os 3 versos trazem em si consequências para aqueles que desobedeceram à orientação do Senhor. Os primeiros foram destruídos. O segundo, eles foram guardados sob trevas e em algemas eternas para o juízo do grande dia. E o terceiro grande grupo, postas como exemplo de um castigo de um fogo eterno. Tá? Então, os 3 exemplos têm em si a consequência pelo seu pecado. Tá bom? Levanta a mão, Nívia. Você quer que fale sobre o castigo do fogo eterno? O exemplo do castigo de fogo... Então, Sodoma e Gomorra foi exterminada pelo Senhor em fogo. Né? E com muita severidade, como você já tinha falado. Lembro daquela discussão, né, de Abraão com Deus. E se tiverem 10, se tiverem 30... Exatamente. Se tiverem... E Deus fala, se tiverem 10, eu guardo a cidade. E Sim. não havia um. Não havia um. E Deus simplesmente lança fogo, aquela cidade, né, aquela região toda é exterminada. Então, também nos dá esse temor, né, que o fogo eterno é algo a ser temido mesmo. O juízo do Senhor é certo. E ele vai vir. Isso. Né? Ele vai vir. Então, a gente já entra aí com esse gancho na aplicação. Quais são as aplicações que nós podemos tirar desses 3 versos para nós hoje? Se é que pode, né? Talvez. Só uma última observação da interpretação, só para perguntar se esse caso dele falar como exemplo não chama atenção, porque esse povo ele conhecia a maneira como os profetas trouxeram Sodoma e Gomorra para exemplificar a destruição eterna também. Sim, Jeremias, Ezequiel, Isaías. Isso estava na mente do povo, e como ele fala, colocá-lo como exemplo, né? É isso também, né? Sim, com certeza. A gente não deixa isso de fora, não. Aplicações. Sandra, lá atrás. Ó. Fiz um link aqui, não sei se está correto. Lá no verso 3, Judas exorta a lutar pela fé. Por conta de todas as heresias, apostasias e tudo de errado ao que o povo está inclinado a fazer, lutar pela fé. Então, acho que a aplicação para a nossa vida é essa, vendo todas essas coisas erradas que a gente tem visto nos dias de hoje, a gente continuar lutando pela fé. Ok. Mas eu quero aplicações específicas dos versos 5 a 7. Essa é uma aplicação, é verdadeira, é bíblica, mas dos 5 e 7. Ali no 7, né, a observação que eu faço, Sim. quando diz que
Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, né? Até que ponto que a gente vê alguém fazendo algo errado e quer imitar fazendo também por algum motivo? Então, a gente não deve seguir o exemplo errado, deve seguir olhando para Cristo, não fazendo o que o outro faz de errado. Seria uma aplicação que eu vejo aí para o verso 7, uma das aplicações possíveis. E era, na verdade, a intenção de Judas ao trazer os 3 exemplos, 5, 6 e 7. Era alertar os seus ouvintes e alertar a igreja de hoje quanto a esses perigos que nós estamos expostos, porque esses 3 grupos também estavam. Aplicações. Verso Cristiano. 5. Sejamos gratos, não ingratos, não murmuradores, e creiamos no poder de Deus para nos conduzirmos diante dele, sem duvidarmos do seu poder para nos livrar e nos conduzir à sua morada eterna, no caso do povo lá, a terra prometida. Muito bom. Quantas novidades vocês ouviram aqui hoje? Nenhuma. Nenhuma. Isso é bom, né? Seria Já crer, começa bem. Crer, obedecer e temer, né? Ou seja, não há novidades na vida cristã e a gente deve ficar atento quando essas novidades surgirem, né? O nosso ouvido tem que estar bem treinado em relação a isso. Nós já temos tudo o que precisamos de forma definitiva e completa para vivermos a vida cristã enquanto estivermos aqui. Sempre, é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Espero que o pastor Maurício não pregue nenhuma novidade hoje. E nada mais é novidade em relação a essa caminhada com Cristo, né? Porque se aquele povo todo se perderam, o que nós temos que fazer, e sabemos por que perderam, porque desobedeceram ao Senhor, Sim. as leis do Senhor, que até os anjos se perderam. Nós não somos anjos, nunca vamos ser. Porém, nós estamos aqui para aprender. E todo dia nós estamos aprendendo um pouquinho mais como caminhar nesse caminho reto em direção à santidade. Amém. E aos céus, né? Amém. E se nós não temos nenhuma novidade aqui, e nós já sabemos o que foi falado e o que vai ser falado, o que nos falta, então? É obedecer. Submissão. Submissão. Não é? Nosso problema não é conhecimento, o pastor Maurício fala muito isso também, o nosso problema é submissão. Nós nos rendermos diante do Senhor e obedecermos a sua palavra. Mais o quê? Eu acho importante essa questão aqui, quando fala, acho que no versículo 5, sobre a questão de estar cientes, né? Eu acho que essa questão da gente conhecer bem a palavra de Deus, né? E, ao mesmo tempo, estar atento, vigilante, discernir, estar sensível mesmo, né? No espírito, porque a própria palavra de Deus diz, né, que até os escolhidos, né, poderiam ser enganados. Então, eu acho que é um grande alerta para todos nós essa questão de se comprometer mesmo a buscar conhecer o Senhor, né? Porque Ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o coração. Então, onde está? Porque eu acredito que vai existir cada vez mais falsos profetas, né? Falsas doutrinas, né? E aí a gente está realmente firme no que o Senhor nos diz. Eu acho que tudo isso nos ajuda a crer, a obedecer, né? E a ser submisso ao Senhor mesmo. Amém. Fátima? O que ficou para mim de aplicação não basta nós começarmos bem. Nos 3 exemplos, o povo é tirado do deserto, do Egito, né? Através de milagres e demonstrações poderosas, saem triunfantes e perecem no caminho. Os anjos também existiram em glória e hoje estão em algemas eternas. Sodoma e Gomorra começa bem, né? Através do exemplo de Ló, a atração que ele teve por aquela cidade, por causa das provisões que ela tinha. Então, os 3 exemplos começam bem e terminam mal, que mostra que não basta você começar bem, você tem que perseverar e perseverar até o fim. Amém. É também um alerta às igrejas saudáveis e com boa doutrina. É um alerta para a gente, porque a gente está falando aqui do juízo que recairia sobre aqueles que estavam infiltrados na igreja. Então, é um alerta para que nós estejamos atentos e zelemos pela boa doutrina em nossa igreja. Mateus, você levantou a mão? Paulo lá levantou a mão. Paulo. A respeito dos anjos aqui,
ele dá um alerta dizendo que os anjos não guardaram o seu estado original. E ele vai dizer que, mas quando eles caem, Deus guarda o seu estado em rebelião. Deus é poderoso para guardar esse estado deles em rebelião. E uma aplicação para a gente ele é poderoso para guardar o seu povo em santidade também. Amém. Ele faz isso, ele guarda o seu povo. Amém. Nós não devemos falar. A minha aplicação ia ser o que o Paulo falou, vou dar uma de Levi agora. Mas eu queria fazer um apontamento. Fala da irmã, o texto citado, né, que seria possível enganar os escolhidos. O texto é, se possível for, eles enganariam até os escolhidos. Então, não é possível enganar os escolhidos, no sentido de levá-los para a queda. Senão a gente estaria abandonando a doutrina da perseverança dos santos. Sim. Mas olha só, uma outra coisa interessante, para a gente terminar, são 10 horas e eu vou terminar na hora. O juízo divino é real. Isso tem a ver com o que o Paulo falou agora. O juízo divino é real para todos aqueles que desobedecem a palavra do Senhor. Assim como nós seremos guardados até o fim, como diz o início da carta de Judas. E a última coisa é, nós não devemos pensar de nós mais do que convém, como esses pensaram de si mais do que convinha e pecaram contra o Senhor. Mas nós também não devemos pensar de nós menos do que convém. E nós devemos ter a plena consciência e o entendimento de qual é a nossa posição diante de Deus, como filhos de Deus, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? São 10:01 e eu vou orar para encerrar a aula de hoje. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a, compreendendo o que lemos, a aplicarmos em plena rendição, completa rendição à tua vontade, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.